E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora trazendo tudo sobre o São Paulo que enfrenta o Vasco no Campeonato Brasileiro e que de última hora aí encaminhou, praticamente certeza, né, o famoso falta assinar a contratação do centroavante argentino do Cruzeiro, Juan Dinenho, como lá você queira chamá-lo, atacante de 30 anos que chega por empréstimo até o final da temporada de 2025. Quero que você comente aí, gostou da contratação? Não gostou? Não sabe quem é? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, já sabe disso aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora tá assistindo o vídeo, no final você sabe, eu volto a tragar minha análise, a gente vai falar muito desse jogador e da sequência do ano do nosso querido tricolor. Créditos e direitos autorais deixam aí na descrição, sem mais enrolação já sabe. Simbora pro vídeo. Pontos da Libertadores, existe da zona de rebaixamento. Existe uma explicação para isso, Miller? A explicação é essa, né? O Campeonato Brasileiro, pontos corrida, continuidade, a dificuldade do Campeonato Brasileiro é muito grande. A regularidade. O elenco do São Paulo é curto, bem verdade. Então, por conta disso, o São Paulo é penalizado no Campeonato Brasileiro. Agora, o jogo ida e volta, lá e cá, fora de casa, dentro de casa, nas Copas, é um campeonato que o São Paulo gosta de disputar e sempre vai bem. Nesse jogo, a primeira partida... Até porque a chave classificatória, você sempre pega time ruim, né? Sim. Qualidade muito fraca. No mata-mata é totalmente diferente. Sim. Na primeira partida contra o Atlético Nacional, o Zubeldia vai de novo cumprir suspensão. Não fica no banco de reservas. Aliás, tem os números do Zubeldia, depois você volta para a tabela, mostra aí um comparativo do Zubeldia com o Max Cubeira. O Max Cubeira está ganhando espaço no São Paulo, ele fica muito no banco de reservas do São Paulo. O Zubeldia volta e meia está suspenso. Eu acho isso realmente um exagero. Ó, no Brasileirão, o Zubeldia comandou o time em 8 oportunidades. O auxiliar técnico, que obviamente recebe muito menos, não foi contratado para ser técnico do São Paulo, o Max Cubeira, já fez 3 partidas, ou seja, ele fez quase a metade dos jogos que o Zubeldia comandou o time no Brasileirão. É muita coisa, gente. O Zubeldia precisa colocar a cabeça em ordem. São 5 empates, uma vitória... 5 empates do Zubeldia, um empate do Max Cubeira, uma derrota do Zubeldia, 2 do Max Cubeira. Olha a diferença. Você vê como influencia, Como né? influencia. Como influencia. Ó, não é? E 2 vitórias e nenhuma vitória sem o Zubeldia no banco, no Brasileirão. Aproveitamento de 45% com o Zubeldia e sem o Zubeldia com o Max Cubeira, 11,9%. Faz realmente diferença não ter o treinador à beira do campo, gente? Ah, faz. Total, né? Total. Principalmente o Zubeldia, que é um cara que é muito integrado com o elenco, né? Ele vibra com o elenco, ele tem uma atitude até que legal, né? De se movimentar o tempo todo, né? De vir com um agasalho apertado no corpo. Ele joga com o time, né, Chico? Joga com o time. Joga com o Aquele time. cabelão comprido, Você pode bonito. jogar, mas você tem que ter responsabilidade. Sim, né? Você pode jogar, você pode inflamar de forma positiva, mas do jeito que ele faz... O cara que incentiva o jogador, o cara que treina um jogador e ele fala assim, pô, eu preciso de você, faz isso pra mim e tal. Quando esse técnico não tá ali, o jogador fica perdido. Por incrível que pareça. Miller, você, em alguma oportunidade, eu te perguntei, você falou, não, o jogador às vezes nem tá muito a isso, o técnico tá no campo ou não. Mas com essa frequência do Zubeldia, você começa a entender que isso é um problema pro São Paulo, não ter o técnico à beira do campo. Principalmente, volta lá para o chaveamento, para Libertadores da América. Já vai para a primeira partida, o São Paulo joga fora ou em casa? Primeiro joga fora. Você vai jogar lá a partida contra o Atlético Nacional, para depois decidir no Morumbi. Se tiver um placar muito ruim lá, é Se difícil tiver um reverter placar aqui. muito ruim, a coisa complica. E aí, Miller, você mudou de ideia, estamos exagerando ou não? O Zubeldia tem que estar à beira do campo. É auxiliar técnico. Faz falta não. Não faz. Vocês estão dando muito bom para treinador, pelo amor de Deus. Tá certo. O jogador... Foca nos jogadores. Mas é que o nível dos jogadores o jogador, é baixo, Miller. Ele não ficou mais suspenso do que no Eu banco. até concordaria com você se fosse o seu elenco. É isso. Se fosse da nossa época. Paulinho, Mas essa galera hoje, tem razão, Miller. Porque essa galera hoje é muito mimimi, irmão. Sim, mas só que- muito mas só que mimimi. Vocês resolviam, Miller. É, Ficou resolvia. muito tempo fora. Esquece. E o São Paulo fez uma grande campanha na primeira fase. E aí? Ó, eu defendo- Ele fez falta na beira do campo? Eu quero É um argumento. Antes de mais nada, eu quero aqui defender uma coisa, porque eu sempre falei isso no rádio, que na minha época, o time que era bacana, não precisava de técnico. Na várzea, ninguém tem técnico.
O time, quando ele sabe, quando ele se conhece, não precisa de técnico. O time do Pelé, o Lula não dormia no banco? Pô, Olha isso. sabia o que fazer. Agora, hoje em dia, é o que o Paulo falou. Hoje em dia são 11 empresas e o cara tá ali como administrador de empresa, pô. Aliás, por falar em técnico, daqui a pouco Luxemburgo, né? Porque lá com o Galvão ele não falou. Não pôde falar muito, não. Ele parece que não está muito contente com o Ancelotti. Segura aí que daqui a pouco vem o desabafo de Vanderlei Luxemburgo. Segura aí. Gente, vamos passar rapidamente o chaveamento aqui, ó. Bom, São Paulo e Atlético Nacional passa... Michele, São Paulo passa. São Paulo passa. Miller, São Paulo passa. Chico, São Paulo passa. Beto, todo mundo passa São Paulo? Né, É São isso? Paulo, passa. São Paulo passa. Botafogo. O São Paulo Futebol Clube, o São Paulo encaminhou nas últimas horas a contratação de Juan Dinenho, atacante da equipe do Cruzeiro, deve pintar no São Paulo nos próximos dias. É a informação que a gente traz para vocês. Este negócio está muito avançado e deve ser fechado, portanto, nas próximas horas. O Dinenho viria por empréstimo até o final do ano, que é o fim do seu contrato também com a equipe do Cruzeiro, né? Então ele fica livre no mercado também no final do ano. Ele ficaria no papel livre, né, para assinar com, enfim, qualquer outro clube. Então, vem por empréstimo pro enfim, São Paulo até o final do ano, ficaria livre no mercado e tem metas nesse contrato que, caso ele cumpra, não são metas muito complexas, o São Paulo renova o vínculo dele por mais 2 temporadas. É a informação, então, que a gente traz para vocês em relação a Juan Dinenho do Cruzeiro, que deve ser a nova contratação da equipe do São Paulo. Enfim, São Paulo estava em busca já de um centroavante de forma pública, de forma notória, aí então no mercado de transferência, a gente já comentava, e o Juan Dinenho, ele surge como essa opção aí para a direção do São Paulo. Eu confesso que, assim, vi pouco dele nessa última temporada, mas já havia mencionado ele aqui na última live, acho que foi no último Papo com o Sá, na última terça-feira, que seria uma opção, né? Tá jogando pouco no Cruzeiro, não casa muito com o estilo do Léo Jardim, e é um nome que é uma solução, entre aspas, barata para o São Paulo, né? Então fica aí essa informação para a galera. E aí para passar alguns números também do São Paulo, né? Do, enfim, Juan Dinenho, melhor dizendo, nessa temporada. Ele, em 2024, ele teve uma cirurgia no LCA, joelho direito, né? Então, no, enfim, ligamento cruzado anterior, que ele teve em agosto de 24. Em 25, ele perdeu aí, então, espaço, né? Mas ele, pelo Cruzeiro, então, tem 8 gols marcados em 22 jogos. E nessa partida aqui, então, nessa temporada, melhor dizendo, 2025, 5 partidas, mas todas saindo do banco, né? Então, todas com pouca minutagem e uma assistência. Então, fica aí a informação que se refere ao Juan Dinenho, mas está avançado esse negócio, então, do São Paulo para contratar o centroavante da equipe do Cruzeiro. A gente aguarda aí as próximas horas para ter maiores informações, mas deve, então, caminhar isso já nessa segunda-feira para o São Paulo oficializar essa nova contratação. E aí, quero que o chat opine, deixe a sua opinião aí nos comentários em relação a essa possibilidade, em relação ao Juan Dinenho, o chat participando aí conosco, né? O pessoal, mais um Pereba, que manda o Anderson também, enfim, Josinaldo fala, meu Deus, o pessoal aí tá falando. Quero lembrar para vocês que em 2019, o Cuca pediu insistentemente para que ele viesse para o São Paulo. Ele estava no América de Cali e tinha números bem impressionantes no América de Cali naquela época, né? Obviamente era mais novo, não era, enfim, esse Dinenho de hoje, que está com 30 anos, mas ele foi algo que a gente comentava muito aqui, né, no nosso, enfim, Papo com o Sá, também nas redes sociais do Juan Dinenho lá para 2019, nem tinha Papo com o Sá, mas a gente comentava muito lá nas páginas de São Paulo, lembro bem, enfim, desse papo. E aí ele foi para o Cruzeiro, passaram uns anos, e aí agora tem essa possibilidade dele pintar no São Paulo por uma outra forma, né? Então, para a audiência rotativa, para quem está chegando agora, o São Paulo encaminhou a chegada de Juan Dinenho, muito avançado esse papo, e deve vir por empréstimo até o final do ano. E, enfim, claro, ficaria livre no mercado no mês de dezembro, né? Então, ele vem por empréstimo aí para o São Paulo, em cima de metas que podem credenciar a uma renovação contratual. Eu acho que esse modelo de negócio, pessoal, eu entendo críticas, tá? Eu entendo muito, assim, porque acho que é algo natural. Mas esse modelo de negócio, aí eu acho que é algo positivo. Porque o São Paulo não tem dinheiro para, enfim, contratar um centroavante, né? Então, vem esse jogador, entre aspas, de graça, né? Vem com essa condição de empréstimo, caso renda, tem as metas ali para uma renovação contratual.
também do México foi bem, como lembra aqui o nosso Mário Pravato, lá no futebol mexicano ele teve bom desempenho. E aí, cara, para trazer números também dele aqui para vocês, acho que é sempre importante. Obviamente, não apenas números, né? Porque números por si só não fazem muita diferença. Mas a gente tem que trazer aqui números para vocês terem uma dimensão de quem é esse jogador, né? E, enfim, do porquê o São Paulo faz esse movimento. Ele foi para o Cruzeiro por 1 milhão de euros, né? Então, esse é o valor que foi pago por ele. Vou puxar aqui os números, né? Enquanto a gente está na live aqui, a gente abriu a live meio correndo, e aí estou tentando puxar aqui essas estatísticas agora para vocês conferirem. Mas ele, então, tem 30 anos, jogador argentino, centroavante, que teve pouca atuação pela equipe do Cruzeiro. Bora pegar um balanço total da carreira dele aqui. Comenta aí o que você achou da contratação surpresa do São Paulo, Juan Dinenho. Confesso que não é muito simples falar o nome desse caboclo. Centroavante argentino que teve bons momentos fora do Brasil, no América de Cali, no México, mas que não conseguiu jogar no Cruzeiro devido a um rompimento do ligamento do joelho. Tem muita gente falando que é um pereba master, mas em contrapartida eu vejo nos comentários aqui no vídeo, nos comentários em todas as redes sociais, muita gente reclamando, o Caleri estava num mau momento, e muita gente criticando o André Silva. O André Silva também não é um primor de atacante. A gente não tem o Caleri. O André Silva não é um cara que a torcida do São Paulo dispõe total confiança para cima dele. O São Paulo trouxe o Rian Francisco, ao que indica ainda não está pronto. O Zubeldia não dá oportunidade para o menino. O São Paulo fez mais uma aposta. Assim como fez com o Michel Araújo, assim como fez... E o Michel Araújo teve bons momentos com o São Paulo. Assim como fez agora com o Cedric, que apesar do Cedric não tá passando por um bom momento, e isso é notório, o Cedric teve bons momentos no São Paulo, é um lateral muito mais confiável e sólido do que o Igor Vinícius. Ou aqui, não dá pra comparar o Igor Vinícius com o Cedric Soares. O Cedric, ele erra, ele tá errando, ele não tá numa boa fase. Mas o início da trajetória do Cedric até os últimos jogos do São Paulo, onde ele começou a errar, jogos sempre muito corretos, jogos decentes, não é um lateral que chega muito à linha de fundo, mas taticamente é um cara extremamente inteligente, que dá o famoso antagonismo que o Zubeldia tanto diz, né? Que o Zubeldia adora falar, o antagonismo, um lateral que sobe mais como o Enzo e um lateral que mais postado como o Cedric Soares. Mais uma aposta do São Paulo. O cara chega por empréstimo. Se o cara arrebentar no São Paulo, chegou no fim do ano, o São Paulo contrata ele de graça, porque o contrato dele vai ter acabado. Então, pro São Paulo é o melhor negócio possível. Não deu certo, foi ruim, foi um... Qual que foi o jogador que veio aqui no São Paulo? Foi o Jamal Lewis, né? Chegou, não deu certo, mandou embora. Teve um outro, um volante também, o Longo, Santilongo, também chegou por empréstimo, não deu certo, fica só meio. Se não der certo pro São Paulo, o melhor negócio possível. Não deu certo pro São Paulo, manda embora, vaza. Deu certo, contrata de graça. O São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo é um time quebrado. O São Paulo vai dar graças a Deus se o Bayer Leverkusen, difícil também, hein? Contratar o Antony do Betis. 50 milhões, o São Paulo lucra 12 euros, né? O São Paulo lucra 12 milhões de reais. Se o Antony for vendido, 12 milhões de reais, aí é um dinheiro que vai cair do céu pro São Paulo conseguir contratar alguém. O São Paulo tem que se livrar do Lisieiro, o São Paulo tem que se livrar do Juan para conseguir contratar alguém. Esse cara chega praticamente não, esse cara chega de graça, o São Paulo pagando o salário de um cara desse. O melhor cenário possível. O São Paulo, que para mim ainda precisa de um primeiro volante para revezar com o Pablo Maia. O São Paulo só tem o Pablo Maia e precisa de mais um meia. Para jogar quando o Oscar não estiver disponível, para o São Paulo não ficar dependendo do Luciano, para o São Paulo não ficar dependendo do Matheus Alves, para cada um jogar na sua. O Matheus Alves é um menino, ele vai oscilar. O São Paulo precisa de alguém que, não, o Oscar não vai conseguir jogar, tá lesionado, tá descansando. Coloca esse outro cara no lugar do Oscar. O São Paulo ainda precisa de reforço.
São Paulo ainda tá beirando, perigando a zona do rebaixamento. São Paulo é obrigado a vencer o Vasco, irmão. É obrigado a vencer o Vasco pra na pausa da data FIFA, São Paulo tá o mais distante possível. Então, o torcedor que critica a chegada de um cara desse é um torcedor que não tem a noção do momento que o São Paulo tá vivendo. O São Paulo não tem dinheiro pra contratar ninguém. O cara chega de graça. Deu certo, amém, glória a Deus. Boa, Júlio Casares. Júlio Casares já teve exemplos de jogadores que deram certo. O Júlio Casares, ele tem erros que nós criticamos aqui e o Júlio Casares tem acertos. Então, cara, o torcedor São Paulino, ele tem que entender, o atual momento do clube não é fácil. O atual momento do clube é essa draga. Literalmente essa draga. O elenco desfacelado, o time que, ao meu ver, não tem um padrão de jogo definido com um técnico que está há mais de um ano. Aqui não tô falando que tem que mandar o Zubeldia embora ou ficar, tô falando um fato. O time de São Paulo não é um time que tem um mínimo de padrão de jogo. É um time que depende do acaso. É bola na área, é pênalti, é falta, é escanteio, é o Luca fazer um golaço, é um bate-rebate. Não é um time que tem um mínimo de padrão de jogo. E isso é culpa do técnico. Mandar embora, ficar, isso é outra história. Então o São Paulo precisa se reforçar da maneira que conseguir se reforçar, com quem conseguir se reforçar. Não esperem contratações de peso essa temporada. O São Paulo talvez vai ter uma janela um pouco mais interessante no começo do ano e no meio do ano que vem. Aí sim o São Paulo pode ter um investimento um pouco maior, conseguir talvez gastar 50 milhões na janela. Talvez, mas nem certeza. Se o São Paulo seguir a risca na janela do meio do ano que vem, o São Paulo vai poder fazer um investimento interessante. Até lá, a gente vai ter que se virar com o Dinenho, a gente vai ter que se virar com o Cédric Soares, a gente vai ter que se virar com quem vem, irmão. É o atual momento de São Paulo. É brigar pelas Copas e ficar meio de tabela para cima no Campeonato Brasileiro. É o que temos pro São Paulo. O torcedor São Paulino tem que entender isso. É uma contratação exuberante? Não sei, o cara tem 30 anos, tá voltando de uma lesão de ligamento cruzado. A gente só tem que esperar e ver o que o cara... O André Silva não é unanimidade, o Rian Francisco, os Zubeldia não põe pra chegar. O Luciano é mais um segundo atacante do que um 9 e o Caleri só volta no final do ano talvez nem no final do ano, né? O Caleri só deve voltar talvez no início do ano que vem. Então, meu amigo, é o dinheiro, é o que eu falo pra você. A gente tem que torcer pra esses caras jogarem muito, porque é o que temos pro São Paulo. Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.